Olá, pessoal. Estou aqui com um convidado muito especial, o professor Pablo, para conversarmos sobre uma questão que é vital nas questões de aprendizagem. Aquela ideia do ser normal. O que é normal na escola? Que aluno é normal? E de onde vem essa ideia? Então tá, tudo bem, pessoal? Professora Karen, obrigado pelo convite. Falar sobre o que é normal dentro da escola é sempre interessante, né? A gente tem, normalmente, né, definido o aluno normal como aquele ainda muito relacionado às questões disciplinares, eu vejo, né? Então, o aluno normal é aquele que, num primeiro momento, tem um comportamento que condiz com aquilo que o professor considera ideal, em termos de disciplina, de produção, de obediência, né, que acata as coisas de forma tranquila, que não gera assim nenhum problema maior para a escola, para a instituição de ensino. Essa seria uma primeira ideia sobre o que vem a ser esse esforço de normalização dos nossos alunos. Não sei se a professora concorda. Não, exatamente isso. Eu convidei o Pablo para essa questão porque nós somos colegas de mestrado e dentro da nossa área dos estudos culturais, as questões de normalização, elas são bastante interessantes e não são tão naturalizadas assim, elas são constituídas socialmente através de alguns aparatos que a sociedade organizou, como a estatística, por exemplo. Justamente. E dentro da estatística, a curva do normal, ela estabelece padrões. E como o Pablo mesmo disse, o padrão de aluno normal, aquele aluno comportado, que faz o tema, que a professora não chama a atenção. E isso incomoda um pouco quando a gente pensa em aprendizagem ou não aprendizagem, pelo cuidado que a gente tem com essa característica das turmas não serem tão homogêneas, né, Pablo? Justamente, eu acho que a ideia da normalidade justamente é essa, é colocar um certo padrão onde tu possa enquadrar aqueles que são condizentes com todo um projeto, enfim, de aluno ou de escola que se tem, né? Tanto que aqueles que se desviam dessa norma, dessa curva, conforme a professora Karen falou, são vistos como anormais, né? Que é um termo que, na verdade, o filósofo Michel Foucault, é um dos conceitos que ele criou, né? E quem seriam os anormais? O que se faz com eles? Então, hoje a gente vê que existe todo um esforço por parte de trazer esse aluno, então, que se desvia, né, um pouco desse padrão constituído através, inclusive, de medicalização, né? Então, nós temos, assim, inúmeros remédios, inúmeros fármacos, e até fitoterápicos, assim, que são os florais, que são, enfim, alguns medicamentos, como a própria Ritalina, que vão fazer com que o aluno venha, então, para essa condição de normalidade, né? Só para a gente pensar um pouquinho mais sobre essa situação do aluno que é visto como normal, então. Sim, e nunca pensar que esse aluno que sai dessa curva de normalidade, eles sejam visto como um problema na sala de aula, porque, na verdade, o desafio da educação é propiciar esse espaço a todos, considerando que cada um aprende de uma forma diferente, né, Pablo? Justamente. O próprio Pablo, assim, ele tem um filho pequeno e está acompanhando o Pablinho na escola e a gente verifica pelas histórias que o nosso colega conta o quanto é desafiador na vida de uma criança estar em sala de aula, que isso também não é algo tão normal assim. Isso foi organizado na sociedade. Organizado e, de certa maneira, é imposto, né? É uma instituição considerada de sequestro, como Michel Foucault falou. Então, ir à escola é uma coisa que não se tem a condição, quando você é criança, de dizer, não, eu não vou, eu não quero. Então, ela pega e sequestra essa infância e coloca dentro de alguns padrões. Só que as crianças não são todas iguais. Normalmente, elas reagem de forma diferente, né? E dentro da escola se quer que o comportamento, que elas agem da mesma maneira, né? Então, aí entra o conceito de normalização. E a gente está falando da escola, mas isso é para tudo. Se desenvolve em todos os aspectos da nossa vida social, né? A gente está pegando o exemplo da escola porque nós, como pedagogos, como professores, vamos estar diariamente nos defrontando com isso, né?
aqueles alunos que normalmente incomodam, se vocês pararem para perceber, os professores são os alunos que fogem, que escapam desse conceito ideal, e a gente pode dizer normal, do aluno. E aí vem aquelas cobranças antigas, né, professora Karen? Assim, em cima do professor, a questão assim eu me lembro sempre do domínio de classe. O professor tem que ter o domínio de classe, né? Coisas antigas que até hoje repercutem na escola. O domínio de classe seria ter condição de manter todos dentro dessa curva de normalidade. Sim, dizia-se que antigamente as pessoas respeitavam mais, mas isso era o quê? Era respeito ou medo? E como as crianças de hoje são, nessa questão do enfrentamento ao adulto, de compreenderem o seu espaço enquanto sujeitos, e o sujeito é aquele que se sujeita a algo, nós sujeitamos as crianças a serem normais dentro de uma sala de aula. Eu sempre boto entre aspas porque realmente é uma palavra que me incomoda. Eu aprendi a me incomodar com essa palavra porque eu também já deixei de pensar nisso há muito tempo. Mas hoje eu penso. E dentro do espaço da psicopedagogia, eu convidei o Pablo justamente por isso, porque ele também se incomoda com a palavra e a gente entende ainda mais a anormal, né? Que o anormal, ele na verdade, ele não é uma pessoa desequilibrada, louca, como muita gente diz, mas sim aquele que foge a determinadas normas que quem estabelece, senão nós, na escola e toda a organização desse mundo contemporâneo. Não é isso, Pablo? Perfeito. E sempre lembrando que o mundo mudou e nós, em sala de aula, devemos ter essa consciência de que as crianças hoje elas são diferentes. Elas recebem uma série de informações por outros canais que na nossa geração não existiam. E isso faz com que o comportamento também mude, né? E muitas vezes dentro da escola nós temos professores de várias gerações que não têm esse olhar. Então ainda querem que a escola, que o aluno, enfim, que frequenta a escola seja como eles foram na época da escolarização inicial deles, no caso da nossa, né? Então isso a gente tem que ter essa preocupação também. Então é isso, pessoal. Vocês assistiram uma conversa que espero deixe vocês com uma pulga atrás da orelha, como dizem os antigos. Pensem sobre isso, considerem essa nossa inquietação. Agradecemos, então, ao Pablo. Muito obrigada, colega. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Vocês vão ficar com ele em outras disciplinas do curso. E vamos em frente, pessoal. Fiquem com o meu abraço. Abraço do professor Pablo. Bons estudos. Até mais.